10h10, de volta na Jovem Pan News Fortaleza para falar que no próximo domingo será lembrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E aí, Miguel, traz à tona um tema que exige muita atenção e urgente: as múltiplas formas de violência que atingem homens e mulheres na terceira idade, muitas vezes até dentro de casa, em silêncio e invisível, Miguel. E no dia a dia, quais são as formas de violência contra a pessoa idosa mais difíceis de identificar e denunciar, hein? Para ajudar a responder essa pergunta e trazer mais informações sobre a proteção dos nossos idosos, a gente vai conversar agora com a advogada Beatriz Albuquerque. Doutora, bem-vinda, bom dia. Bom dia. Prazer recebê-la, doutora Beatriz. E vamos direto na primeira Obrigada, pergunta. prazer é meu. No dia a dia, quais são as formas de violência contra a pessoa idosa que são mais difíceis de identificar e principalmente de denunciar, doutora Beatriz? Normalmente a violência física é a que a gente já identifica de pronto, né? Um empurrão, uma agressão. Há uma forma de violência difícil de identificar é a de violência patrimonial, né? A gente sabe que normalmente os idosos têm sempre alguém, ou um familiar, ou algum funcionário, que auxilia ali na gestão das finanças, né? Então, assim, muitas vezes, o que acontece? O idoso acaba perdendo o acesso à gerência dessas finanças, e esse dinheiro que era para ser usado para cuidados médicos, higiene, enfim, adaptações, eventualmente adaptações da casa, para que ele consiga se locomover, são desviados e colocados em outra função. Então, isso caracteriza um tipo de violência, assim, e que a gente não percebe tão facilmente. Outro tipo de violência muito, muito difícil da gente identificar, que acontece muitas vezes que os idosos são coagidos, né, assim, induzidos a assinar algum tipo de documento importante. Então, isso é até um crime previsto no Estatuto do Idoso. Então, essas violências são mais difíceis da gente identificar. Pronto, um assunto muito importante, o estatuto, né, da pessoa idosa, uma ferramenta muito poderosa. Como ele, na prática, ajuda na proteção dos nossos idosos? O Estatuto, ele é a lei que garante ali os direitos básicos, né? O lazer, a saúde, enfim, o esporte, define as prioridades dos idosos. Mas um ponto que eu acho sobre a violência importante é que no artigo 95 do Estatuto, ele define que os crimes que são previstos no Estatuto, porque esse Estatuto, inclusive, coloca vários crimes que são praticados contra as pessoas idosas. Ele define o quê? Que os crimes são de ação penal pública incondicionada. Ou seja, o Ministério Público ele tem autonomia para iniciar a ação penal independente da manifestação da vítima. Por que isso é tão importante? Eventualmente, um gerente de banco, por exemplo, a gente pode colocar uma hipótese, um gerente de banco que acompanha as transações financeiras de uma senhora, identifique ou comece a suspeitar que esteja acontecendo algum desvio ali do dinheiro dessa senhora. Ele pode denunciar, independente de qualquer manifestação da família, ou até do próprio idoso. O Ministério Público, a polícia vai investigar, e se forem constatados indícios de autoria e de materialidade de algum crime, o Ministério Público tem a obrigação, como representante do Estado, de dar início a uma ação penal e apurar esses fatos. Então, por isso que eu acho que ele é muito importante. Isso, na prática, eu acho que é o mais importante. Se você ligou o rádio agora ou está acompanhando a nossa live pelo canal do YouTube Jovem Pan News Fortaleza, estamos conversando com a doutora Beatriz Albuquerque, advogada, lembrando que o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa será no próximo domingo. Agora, doutora Beatriz, reafirmando essa pergunta, a senhora acabou de falar sobre isso, mas é sempre importante repetir, quando a violência contra a pessoa idosa é identificada, qual é o primeiro passo que deve ser dado? Onde? Como é que denuncia de forma mais segura e eficaz esse tipo de crime? Denúncia realmente é o primeiro passo. Ela pode ser feita por pessoas da família, vizinhos, conhecidos. Aqui em Fortaleza, a gente tem uma delegacia especializada, Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa com Deficiência. Fica localizada no complexo das delegacias especializadas. Então, assim, identificou alguma violência? Vai lá, registra um BO, conversa com alguma delegada, com algum escrivão para poder informar a situação. Não pode ir na delegacia, você pode registrar em qualquer outra. Se for constatado que é um crime contra um idoso, eles vão encaminhar para lá. Não tem como ir na delegacia, você pode entrar em contato com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, buscando sempre fazer uma denúncia anônima também, que é um passo muito importante, que
pode dar início aí a uma investigação também. Agora, doutora, muitas vezes a violência ela acontece dentro de casa. Geralmente, quem deveria proteger é quem está cometendo esse tipo de violência, seja psicológica, patrimonial, né, a questão financeira, principalmente empréstimos consignados naquela aposentadoria já é tão sofrida daquele idoso, né? Quais são os sinais, né, que a família precisa observar e chegar junto, né? Esse familiar que está praticando esse tipo de crime e a vizinhança também pode ajudar a identificar esse tipo de crime e fazer a denúncia. Violência física, é importante ficar ali notando, reparando se o idoso aparece machucado, com alguma Uhum. fratura e não tem relato de queda, pode ser um indício, né, um indicativo de que aconteceu uma violência física. É preciso sempre ter aquela atenção se o idoso ele está tendo acesso às suas contas bancárias, às suas finanças, mesmo que com orientação, mas que ele saiba o que está sendo feito. Atenção ali com os cuidados básicos de higiene também é muito importante. Saber, né, se o idoso está sendo acompanhado. A gente sabe que os idosos têm essa necessidade de um acompanhamento mais aprofundado da saúde. Então, assim, saber se o idoso está tendo acesso aos médicos que precisa, está indo com frequência, se ele está tendo acesso à saúde da maneira que deve, todos esses aspectos podem ser observados e, uma vez constatado que as coisas não estão acontecendo como se espera, né? Ah, o idoso está caindo muito, não tem um cuidador, é sempre doente, sempre com algum problema, pode ser sim um indicativo de que está acontecendo algum tipo de violência. Advogada Beatriz Albuquerque, muito obrigado pela gentileza de responder aqui ao nosso pedido para falar sobre essa data importante, que é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Um bom final de semana e até a próxima. Obrigada pela oportunidade. Bom final de semana. Obrigado, Muito doutor. obrigado, doutora.